Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Papo de Fé. A gente tem aqui convidado especial e hoje eu tô aqui do lado do meu amigo Paulo. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem também? Paulo foi entrevistado e que, na vocação missionária dele, tá aqui com a gente porque ele é um cara de comunicação. Tamo aí. Vai fazer que a coisa acontecer, né? Pra somar. Cara, e olha só quem a gente conseguiu trazer no nosso podcast hoje. De né? peso, viu? Ô, meu amigo Ted, seja bem-vindo! Boa tarde. Boa noite, né? Ted aqui, amigos do pai, gente. Quem, né, tem aqui a minha idade, a minha faixa etária, vai lembrar aqui de algumas músicas e a gente vai relembrar essas músicas aqui. Mas você que tá acompanhando a gente, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no nosso canal, fortalece, né, o Papo de Fé, esse podcast católico. Também dê aí o seu joinha, tá certo? Isso fortalece. Se você puder indicar, compartilhar esse vídeo para mais alguém, ajuda demais, né? Legal. Pois é, Ted, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, né? A gente quer começar conhecendo, né? Quem é o Ted? O seu nome é Ted mesmo? Qual a sua história? De onde você vem? Já assina lá. É isso. Vamos conhecer o cara primeiro. Tá, obrigado pelo convite. Papo de Fé, legal. Achei muito legal a iniciativa, né? Não conhecia. E que bom estar fazendo parte dos primeiros, né? Podcasts aí. Que será um sucesso, tenho certeza. Então, gente, eu tenho 52 anos. Não parece, mas tenho. E... Não muito novo, não parece não. Pois parece é. Não. Então, assim, a minha história mesmo começa tudo no Guará 2. Eu era atleta, só ainda sou, né? Mas eu jogava no Guará, nessa época aí no Guará profissional também. Atleta, você fala futebol? Meu pai me levou ao futebol do Guará aos 8 anos de idade, pelo talento natural, né, que ele via em mim. Me presenteou lá como chuteiro, meião, e me levou para a escolinha do Guará, para as divisões de base. Então eu fui subindo, né? Fui subindo lá de categorias. E cheguei a jogar um pouquinho no profissional, mas logo a gente teve que fazer escolhas, né? Então, no meio caminho dessa, estudava e jogava. Lá onde eu estudei, no Centrão do Guará 2, no intervalo, alguns jovens, toda quarta-feira, se reuniam, tocavam violão, liam a Bíblia. E aquilo, de certa forma, foi chamando a minha atenção. Que massa. Caramba. Um certo dia eu me aproximei um pouco mais e quem estava na roda era uma pessoa da minha rua, né? O famoso... que hoje é meu padrinho de crisma, Bola de Neve é o apelido dele, né? Que dançava comigo lá também no Conjunto Oda 34. E aí ele me convidava, cara, pra gente ir pra esse... Não, só um parênteses, Conjunto Oda 34, minha tia morava no H, ali da 34. Do Guará 2. Do Guará 2. Pois é, minha assim, grande história começa ali. lá. Meus pais ganharam um lote lá, eu fui pra lá Ali. com 3 aninhos. Tem algumas memórias. Porque não tinha asfalto, então a gente lembra, né? Quando chegou o asfalto, sujava o pé, aquela coisa toda, com o Frequentei piche. muito ali naquela quadra do Guará ali. Pois demais. é, cara, ali que tudo começou. Então, Conjunto O ainda passo por lá de vez em quando, deixamos muitos amigos. Tem um grupo até hoje no WhatsApp, a gente se encontra. É bacana, apesar das histórias de cada um, né, terem ganhado outras dimensões. Bom, e aí, tem uma história engraçada nisso, que todo sábado, às 9h15, ele passava na casa, a gente era vizinho de parede. Então ele passava lá em casa para me chamar, para ir para o grupo jovem, que era 10 horas lá na 15. O grupo era o Cristo, o Único Caminho. A gente morava na rua, onde no final dela, não sei se tu lembra, ali tem a Paróquia Divino Espírito Santo. Sim, sim. Só que lá não tinha esse grupo jovem, né? Uhum. Ele conheceu outro grupo. Então ele queria me levar. E eu tinha, assim, uma ideia de que grupo jovem era aquela coisa de rezar, aquela coisa que o jovem pensa mesmo. Então eu evitei o máximo que eu pude. E para minha sorte, na época, o treino do time era no mesmo horário do grupo jovem. Então eu tinha sempre um motivo. uma desculpa. E era verdade. Eu não podia faltar. Mas, rapaz, o homem era tão insistente que durante foi quase 9 meses de insistência. Chegou num momento lá que os profissionais pediram para inverter os treinamentos. Eles treinavam à tarde e de lá já iam... como é que fala? Para concentração. Então iam... Mas aí o sol, aquela coisa toda, então eles pediram para inverter. E os juniores treinavam à tarde, né? De manhã. E aí veio essa súplica aí do treinador e tal, e aí inverteu. Então os juniores agora passam a treinar de tarde, os profissionais vão para amanhã. E eu já sabia da informação.
naquele sábado seguinte seria dessa forma, né? A partir daquele sábado. E aí eu notei que o meu amigo Bola chegou com um sorriso mais escancarado naquele sábado lá em casa. Me acordou e falou, hoje tu vai comigo no grupo jovem? Eu falei, vou não. Agora vai. Tem o treino? Ele falou, tu não tem não, eu liguei lá. Teu treino mudou pra tarde. Eu falei, como assim, mano? Eu falei, todo sábado eu ligava lá pra saber se era verdade, se tu tava mentindo pra mim. Cara, impressionante a força do homem. E ele falou, eu só quero te levar uma vez, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se não fosse uma coisa boa, eu não ficava aqui insistindo não, porque a gente era muito amigo, né? Uhum. Aí minha mãe, vai vagabundo, hoje tu vai rezar. Dessa não escapa. Eu falei, Bola, então eu vou sob 2 condições, meu amigo. Eu só vou hoje, e se lá tivesse esse negócio de ficar se apresentando, falar o nome, eu volto. Ele falou, não, lá não tem essas coisas não. E tinha, né? Lá não tem essas coisas não, pode ficar tranquilo. Cara, e foi assim, me arrumei. Ele é mineiro, né? Se vocês conhecerem algum mineiro aí, quando eles falarem assim, é bem ali, se prepare para andar 1 hora. Bem ali. E eu andava, falei, Bola, esse foi a pé, você foi a pé. Fui a pé, normal, não tinha essa coisa de carro na época, era muito comum entre os jovens, nem bicicleta. Quebrado pra caramba os jovens, ninguém, não tinha né? dinheiro pra... 15, 16 anos. Cara, eu cheguei no grupo jovem, era uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, mas tinha assim 130 jovens, uma coisa absurda. 3 rodas de gente sentada assim, uma alegria, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida daquela forma. E vi algumas pecinhas do colégio lá, né, que ficavam no intervalo com essa ousadia do evangelho numa escola pública. E aí, tudo bem, entrou os violês, aquela coisa, animação, e eu sentadinho lá no meu canto, tímido, absurdo, né, quietinho lá, não. Aí entrou o coordenador, bom dia, aquela coisa toda formal. Como de costume, fiquem de pé os novatos. Vixe. Aí eu olhei pro Bola assim. Não tinha nem pra onde correr. Vocês não têm que falar muita coisa, vocês só vão falar o nome, onde moram, o que vieram fazer aqui, quem são seus pais, quais são seus projetos de vida. Eu falei, pô, não vou ter que falar quase nada, vida né? toda. O que é falar pouco pra esse A cara, minha né? vida toda. É, tipo isso. Aí falei rapidão, assim, meu nome é Carlos Henrique, eu moro ali na Q 34 Guarulhos, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Cara, aí o coordenador, alguém ouviu? Não, né? Dá pra você falar de novo? Gente, foi traumático assim, sabe? E o Bola morrendo de rir, aquela coisa de jovem, né? Foi quando eu soltei o nome, ele falou, lá na rua ele é conhecido como Ted, por causa do grupo de dança. Que a gente tinha um projeto social, e nesse projeto, uma das grandes atividades, além de a gente ajudar as pessoas de fora, assim, era levar a dança, levar a arte. Então a gente disputou muito campeonato com os grupos, eram 50 pessoas dançando os mesmos passinhos, aqueles passinhos de dança, né? E tinha um grupo que ia pro meio da roda fazer Até hoje, Ted, você faz isso? Até hoje, eu assim? consigo fazer uma quebradeira, assim. Né? Não como, né? Eu fazia aquela coisa no chão, rodava a cabeça. A gente treinava todo dia. Sim. Então, se bater um street dance... Ah, cara, eu tenho 150 discos de vinil dessa época. Caramba, que massa. Relíquias. Cara. Não vendo, não troco. Coisas que hoje, se eu mostrar pro jovem, eu falo, o que é isso? Mas era coisa que tocava na época. Consegui guardar os vinis. Coisa que ninguém tem. Ninguém mais tem isso. E tá voltando, né? Com a força total os vinis aí. Vocês vão ver novos aparelhos chegando aí. Tá voltando isso. Então, cara, foi assim. A minha entrada no grupo jovem foi dessa forma. Depois aconteceu a reunião, foi muito bacana. E olha como é que Deus é didático. No final do grupo jovem, o coordenador do grupo de entrosamento, eram 3 equipes: liturgia, entrosamento e secretaria no grupo jovem. O coordenador do entrosamento, a galera do violão, de acolher, essa coisa, foi lá, tocou no meu ombro e falou, bem-vindo, cara, muito legal você estar aqui. O Bola já passou tudo para nós. Semana que vem vai começar um campeonato aqui de futebol de salão entre os grupos jovens, do Guará, Bandeirante e Cruzeiro. Caramba, o Bola e tu tá no nosso time. Eu falei, como assim tô no seu time? Eu não posso. Aquele charme, né? Doido para falar, beleza, quando é, né? Mas eu tinha um compromisso com o clube. Eu falei, mas depende. Ele falou, não, cara, eu já sei de tudo da sua vida, fica tranquilo. Sua ficha tá pronta. Eu falei, como assim tá pronta? Eu lá pro Bola, e ele só ria. Eu falei, bicho, fica tranquilo, mano, Deus já te caçou, já te pescou. Eu falei, tá, e quando são jogos? E era domingo à tarde. Raramente a gente jogava domingo à tarde, né? Os jogos ou eram antes dos jogos dos profissionais ou durante, né? Assim, o intervalo, alguma coisa assim.
E aí aconteceu. A gente ia pro grupo jovem no sábado e domingo disputava o campeonato, né? E foi assim que eu fui ficando no grupo jovem. Confesso que no início, pelo futebol. Futebol. Era só isso que Deus precisava pra ti. Cara, foi por aí, mano. Foi tão forte que eu fiz, anos depois, uma opção mesmo de não prosseguir no clube, no jogo profissional, e fazer uma opção pela igreja. De tão forte que foi o chamado naquela época. Então, com 18 anos, eu tomei essa decisão, assim. Foi muito precoce a minha saída do futebol, mas meu pai não deixava eu sair, né? Tinha uns olheiros aqui na época eu lembro que em 87, olheiros do Vasco vieram aqui. Fui um dos selecionados, mas meu pai não permitiu que eu viajasse. Muito criado na roça, aquela coisa toda. Como é que você vai se sustentar lá? Não tenho dinheiro. E aí eu perdi essa chance aí. Aí também depois talvez por isso Deus não quis que eu fosse, né? Não sei o que teria acontecido. Talvez Ted seria um daqueles atacantes ali da Copa de 94 ali do Tetra. Cara, sem falsa modéstia, eu ia dar trabalho, né? Eles iam ter que falar assim, levamos o Ted ou não, hein? Que legal, cara, que legal. Tem. Muito massa. Então foi assim que eu entrei e nunca mais saí da igreja. Nunca mais. Em nenhum momento. E o chamado com a música, assim, como foi que começou? Porque até então, né, ele tava ali pelo futebol. E como foi, né? Então vamos ser sinceros, que essas duas coisas sempre me acompanharam. E acompanham até hoje. Lá dentro do grupo jovem, entre os 8 violeiros que tinha uma violeira. E foi ela minha primeira namorada da minha vida. E ela que me ensinou os primeiros acordes do violão. Ela tocava junto com a galera, eu achava aquilo incrível. Mas depois a gente foi se conhecendo e a gente teve o primeiro namoro cristão, né, da época, assim, que eu nunca tinha namorado. Nos bailes aí que a gente ia dançar, eu nunca tinha ficado com ninguém, não sei fazer isso. Na hora das músicas lentas que tinha nessa época, eu ia pro banheiro. Você tinha vergonha? Você era tímido, de né? vergonha. Você era não sabia o que falar. Se uma menina me chamasse pra dançar, eu ia morrer. Sério. Tímido. Ao extremo. Fui curado dentro da igreja. Bom, aí, 2 anos depois que eu estou no grupo jovem, aconteceu também um fato assim inusitado, né? Eu fui eleito coordenador do grupo por unanimidade. E era voto secreto, cara. Ou você vê que Deus está falando contigo aí, ou sabe? Depois um cara tocou no meu e falou assim, cara, isso nunca aconteceu aqui. O voto é secreto. Não tem combinação, ninguém sabe, são vários. Não tem esse negócio quase de candidatos. Quase que um conclave, né? Quase não que um tem, conclave. É tipo isso. Falou, o que aconteceu aqui hoje nunca aconteceu. O teu nome foi escolhido assim, por unanimidade no grupo jovem. Eu falei, meu Deus. E eu tímido, nenhuma expressão de falar, não era esse que falava, eu só tinha um jeito, esse que vocês estão vendo aqui era o mesmo lá. Mas eu já sabia tocar algumas coisas, assim, muito pouco, tinha os violeiros do grupo oficiais, e aí que começa a minha história com a música. Então tinha muitas festinhas da galera do grupo jovem mesmo, né? Sim. E a festa era regada a pizza, refrigerante e músicas, cara. Os caras tocavam blitz da época, né? Lembra do blitz, roupa blitz. Nova. E aí eu ficava olhando e eu levava o meu violãozinho para ficar aprendendo um pouco mais. E tinha as músicas, meu amor, tudo isso aí. Aí tinha os momentos de oração e depois, sabe? E aí eu sempre levava o violão para aprender com eles. E aí foi assim que eu comecei. Bom, no ano seguinte, 19 anos, eu entro para a Crisma. Eu não era crismado ainda. Eu entro para a Crisma. E na Crisma eu ganho um violão para eu ajudar na catequese. Olha que interessante. Me deram um violão lá na paróquia. Então, assim, eu sempre digo, eu fui escolhido, sabe? Eu não escolhi, me escolhi. Parece uma coisa muito simples, né? Mas assim, depois quando você olha para a história, você vê que é coisa de Deus. Não, e traços assim, né? Eventos que se encaixaram numa história, né? O fato de ter um amigo que foi insistente, até o dia que coincidiu lá do treino, mudar o horário. Lembrar. É isso aí. Sim. E aí dentro do grupo jovem você chega e vai jogar futebol dentro da igreja. A gente conversou um pouco no outro podcast, até com o Paulo, né, Paulo? Sobre essa coisa de a gente encarar um jovem que tá no mundo, vive vários problemas do mundo, e a gente tentar entender esse jovem dentro
desse universo dele ali. E esse é um desafio, né, da juventude, trazer esse jovem para dentro da igreja e acolher e fazer com que ele também seja um missionário, né? Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção nesse período aí é que tinham festas também e tinha o momento das danças, tinha o forró, tinha tudo que o mundo naquela época tinha, mas cara, era tudo diferente, não tinha aquela impureza, não tinha... Eram jovens que eram felizes e não precisavam de outras coisas para serem felizes, então isso me chamou a atenção. Então não precisava daquele moralismo, daquela coisa toda, você não pode isso, você não pode aquilo. Tinha um pouquinho lá do vinho, o pessoal bebia um pouquinho da cerveja, mas eu nunca vi ninguém bêbado, eu nunca vi um jovem extrapolar, até porque no outro dia a missa das 7 da manhã era do grupo jovem, então a gente tinha um horário para ir embora. Claro que naquela época as festas começavam mais cedo, né? 8 da noite já estava rolando, e aí parava ali pelas 10h30, bora para casa, gente, porque amanhã temos compromisso. Sim. Então acho que a sua leitura é essa, e você, né, que está com juventude, se a gente conseguir mostrar para o jovem que ele não precisa mudar esse aspecto, né? Ele pode continuar ouvindo o que ele gosta, mas ele precisa entender que colocar um valor e um sentido nisso foi o que eu aprendi. Colocar um sentido no que eu faço. Entendeu? Para que serve uma música que você ouve hoje? Hoje eu questiono muito, eu sou professor, então eu questiono muito os jovens de hoje. Professor, toca essa música. Eu falei, não, essa eu não toco. Ela vai contra alguns princípios que eu acredito e que não vão te fazer bem. Você já parou para pensar a letra dessa música? Aí, professor, não penso nisso não, penso no ritmo. Eu falei, pois é, analisa a letra. Quando ele analisa, ele fala, caramba, eu não sabia que era isso aqui não. Eu falei, pois é, então não dá para você ficar tocando isso, nem ouvindo, né, irmão? Mas assim, eu deixo na decisão dele. Sim. O que eu faço é alertar. Foi o que me fizeram, nunca me proibiram, nunca me pediram para parar de ouvir alguma coisa. Eu nunca bebi nada alcoólico na minha vida, assim, eu tenho uma vida muito regrada por causa do esporte. Então até hoje é assim, né? Mas tinha galera que bebia, mas eles nunca me obrigaram a beber. E eu nunca me senti mal por não beber também. Não está incluído dentro de um determinado grupo, por não... Não, isso nunca aconteceu. Não, ele já até sabia, traz o refrigerante do Tédio, ou o suco, né? Traz aqui, porque a gente tem que respeitar. Legal assim. isso, né? Isso é legal. Saber entender essa individualidade, né? Essa questão até da música, que ele está falando, essa reflexão que você faz, né, com os alunos, que eu estava vendo mais cedo, alguém publicou na internet, assim, é algo muito real, que se a gente olhar a música secular, o problema dela não é que ela é secular. O problema são algumas falsas ilusões, né? Algumas falsas promessas de felicidade que vão sendo colocadas ali, vão entrando na nossa mente porque a gente está ouvindo o som e querendo ou não, aquilo provoca sentimentos, aquilo provoca emoções, né? Então, e como você bem falou, né? Prestar atenção no que eu estou ouvindo. Que verdade é essa, né? Que está sendo cantada aqui. Muito interessante. E o ritmo agradável, né? Sim, sim. Porque eu acho que uma coisa que prende o jovem, que atrai o jovem é esse ritmo agradável, né? Você tem ali um ritmo que é dançante, ou então até uma balada, né? As músicas, as baladas ali que você conecta aquilo com aquilo que todo mundo tá ouvindo, né? Sim, sim. E tem isso aí, a música secular tem ali uma mensagem subliminar, uma outra coisa que não te leva para Deus. Sim. Mas você meio que se rende ali e se entrega, né? Eu fui, acho que no início eu fui um pouco radical com isso. E aí eu acabei herdando um pouco. Então assim, logo depois dessa catequese, aí eu entro na crisma e coordeno o grupo, sabe? Em 91 eu recebo um chamado na paróquia que era o final da minha rua, que a gente falou há pouco. Lá não tinha um grupo jovem, então eu me senti muito chamado a estabelecer ali um grupo jovem. Só que eu não preparei quando isso, né? Aconteceu natural. Essa crisma que quando terminei, eu fui chamado para ser catequista de crisma. Só que lá. Então era ir lá no grupo jovem, mas dava a catequese de crisma na outra paróquia, na minha paróquia, digamos, geográfica. Sim, sim. E aí, numa turma de crisma, no final de 91, foi tão intenso o nosso convívio que eles pediram para a gente continuar. Então eu senti ali uma luz. Eu falei, opa, então é aqui o grupo jovem. Se eles querem continuar, eles sentiram. Tédio, o que a gente faz depois da crisma? Era uma pergunta, né? Falei, gente, eles querem servir. Fui no padre e falei, vamos fomentar isso. Porque realmente, né? Muitas paróquias oferecem as catequeses, mas e a continuidade? Sim, sim. Entre a primeira comunhão, se o pai coloca com 9, 10 anos, até a crisma, que é 14 anos, o que ele faz? A perseverança às vezes não consegue
fazer uma ele fase perseverar. muito crítica, né? Uma fase E é uma muito fase complicada. que ele precisa. E precisa. Exato. E eu acho que os grupos... no grupo jovem aqui é a partir dos 14. Cara, tem que ser antes. Sim. Hoje tem que ser antes. Já pode apostar nessa meninada aí, que eu tô trabalhando com essa faixa etária. De 11, 12 anos. 12. Pode investir Tem uns aí. grupos, né? É AC, se não me engano, grupos de adolescente mesmo, que se formam. Mas Interessante tem saber que ir nessa isso, né? idade aí, Sim. cara. Pode ir que dá bom. Sim. Você é professor de quê, Ted? Então, deixa eu contar aqui pra você entender. Deixa eu entender aqui. Tá ótimo. Então Aí, tá bom. Vamos lá. Nasce o Grupo Jovem, então, em 91, naquele ano, nasce. A turma é de 90, então ele nasce em 91. No dia 17 de maio de 91, nasceu Procuramos Encontrar Cristo. O nome foi dado por eles. Procuramos encontrar... Tinha até uma nomenclatura, né? PEC. PEC. PSC. Procuramos Encontrar Cristo. Que era sugestivo. PEC? Não, mas não é de pecado, né? Ah, tá. Caramba! Procuramos Encontrar Cristo. PEC. Você vai estar... PEC. Vai pra Qual é onde? o nome do teu grupo jovem? PEC. Então tinha um pouco dessa mensagem aí. Que maluco. Muito E aí eu massa. chamei uns amigos que a gente ficou mais próximo, que a gente é junto até hoje. Um deles é padrinho da minha filha, né? É padrinho mesmo de batismo, o outro é padrinho do outro filho. Então a gente ficou muito... Amigos mesmo de... Esse amigo aí, esses amigos iniciais, fomos os assessores do Grupo Jovem. Aí no final de... No início de 92... Cara, coisa louca. No início de 92, esse grupo foi chamado para participar de um festival de música aberto cristã, lá no Núcleo Bandeirante. Só tinha violeiros. Eu falei, gente, como que é participar de um festival de música? Aí outro falou, não, a gente pode chamar um baterista, mas não tem baterista no grupo. Aí a que dava aula de crisma comigo, catequese de crisma comigo, tinha um irmão que era baterista. Só que ela falou assim, Ted, ele não é da igreja, ele é roqueiro e ele mexe com droga. Mas ele toca muito bem. Deixa eu conversar com ele. É ele. Essa história me chamou. Fui lá, mostrei a música pra ele. Tranquilo. Aí ele fez, pode ser assim? Fez lá um negócio. Eu falei, acho que pode. A gente vai ensaiar sábado que vem. Ele, beleza, que horas, aonde? Desse jeito. Então tá, você vai? Pode me esperar lá que eu vou. Fiquei quieto. Aí estava marcado para o dia 1º de maio de 92, o festival. A gente ensaiou uns dias antes, um mês antes. E aí ele chegou no ensaio, gente, ele chegou sujo, fedendo a droga. Mas a primeira coisa que todo mundo da banda da época do Grupo Jovem fez foi abraçar esse cara. Espontaneamente. Nós abraçamos ele. Fizemos a música e tal, ele achou super simples, porque ele tocava rock pesado. Mas ele foi super simples, falou, não, dá pra fazer isso aqui e tal. Vocês desculpa aí que eu não dormi bem essa noite e tal. A gente sabia que era por causa da droga. Nós acolhemos ele. E aí, o outro amigo conhecia um guitarrista, que conhecia um baixista. Cara, e participamos do festival, desse jeito. Fiz uma música, já nessa foi minha primeira composição, junto com o meu padrinho de crisma. Qual o nome da música? Pera, que é muito tempo. Vou ver se eu Caramba, lembro o nome dela. pergunta, Oh, né, podia estar com violão aqui para eu lembrar da música. Eu sei tocar, mas não lembro o nome dela. Tá, não vou lembrar. No decorrer, se eu lembrar, eu falo. Participamos do festival de música, ficamos, eu acho que em último lugar. Foi horrível. Tinha uns 12 cantores, tudo desafinado. Meu Deus. Devia ser ruim essa banda, hein, Paulo? Caramba. Mas foi nesse dia que Amigos do Pai nasceu. Porque esse grupo que tocou falou, cara, vamos continuar? Tem muito disso de continuidade, né? Vamos continuar isso aqui? Ted, por favor, vamos continuar. Eu falei, tá, então vamos marcar um ensaio aí. Marcamos o ensaio. Um mês depois, só ensaiando, não tínhamos referências católicas. Não tinha nessa época. A gente tinha Padre Zezinho, não conhecia Maranata, não conhecia Verbo, não conhecia nada de música. Mas a gente conhecia um monte de música evangélica. Tinha um grupo nessa época aí com Kleber Lucas, Alda Célia. Catedral já tinha. Catedral já tinha um grupo chamado Koinonia. E aí esse grupo foi um pouco... Raízes, né? Que era foi um pouco muito referência pra forte, gente. Tocava essas músicas, pegava essas músicas, e algumas delas a gente tocava na missa. Não, e assim, músicas lindas, né? Tinha, lindas. mas assim, liturgicamente falando, não dava. Errado. Mas a gente tocava. Algumas delas entravam. Às vezes o padre olhava assim... Assim, poxa... Não, mas tá valendo, vocês estão servindo, né? E aí,
recebemos o primeiro convite para uma missa de 15 anos de alguém do grupo jovem, de uma jovem. Foi a nossa primeira missão, em agosto de 92. E nunca mais paramos. Aí o grupo deu uma filtrada, nem todo mundo quis permanecer na banda, nem todo vocalista quis ficar, e aí fixou um grupo. Esse primeiro grupo nós caminhamos aí 4 anos juntos. É o grupo que gravou a fita cassete. Nós gravamos uma fita cassete. Então, de tanto perseverar aí nesse lado, eu fui fazer teologia na FATEL, na Faculdade Teológica aqui de Brasília. Aí eu fui fazer por causa da catequese, não é um intuito de dar aula. Fazer catequese para aprofundar aquilo que os jovens tinham, né, de perguntas e a gente não sabia responder com profundidade, levava para o padre. E o padre, você podia fazer, né, teologia, por que não? Nessa época, por causa do futebol também, eu fui contratado para trabalhar num banco. Hoje ele é o Santander, mas na época ele é Banco Real. Sim. Lembra do Banco Real? Sim. E aí me contrataram lá para jogar bola. Então eu mais treinava Cara, do o futebol foi bom, né? Foi. Abriu muita porta para ti. Abriu muita porta. Eu devo tudo hoje ao futebol e à igreja. Tudo que eu conquistei na minha vida foi por causa dessas duas grandes áreas aí, digamos assim. Bom, feito ali a teologia, eu recebi um convite lá dentro da teologia. E já estava com a banda, tinha uma irmã que fazia junto com a gente, é normal ter irmãs fazendo teologia, para animar um grupo, um festival de música do Colégio Carmen Salles, um colégio católico lá na L2 Norte. Sim. Aí nós fizemos a parte de condução, de animação com os meninos, né? Aí no final daquele festival, a irmã me perguntou se eu não podia, por me conhecer, assumir o lugar de um professor de filosofia. Eu falei, irmã, filosofia? É só por um mês, Tete, por favor. Tá bom. Ele cortou o braço, sei lá, teve um acidente. Aí fiquei novembro inteiro no lugar dele. E hora ou outra eu ajudava ali na pastoral, nesse um mês que eu fiquei ali, né? E deu para conciliar com o banco, com as coisas que eu estava fazendo. Bom, e assim aconteceu. Eu fui fazer, então, filosofia. Por causa desse primeiro chamado aí. Então, primeira formação em teologia, depois eu fui para filosofia, né? E fui aprofundando nessas áreas aí, sem deixar Amigos do Pai e sem deixar o futebol. Eu fui conciliando. E fazia filosofia. E fui conciliando. Aí fui fazendo a católica. Tocava, ensaiava. Aí eu já estava aqui na Samambaia, quando eu fui fazer filosofia. E eu já estava em outras escolas também, já trabalhando como professor de ensino religioso. Aí eu fiz o credenciamento para ensino religioso, na FATEL também, na época. Era o único lugar que credenciava para você dar aula de ensino religioso. Então eu fui para o Carmen Salles, fiquei 6 anos, depois fui para o Notre Dame e fiquei 10 anos no Notre Dame. Então foi aí que a carreira começou na área da... E foi lá no Notre Dame que eu recebi o convite para filosofia. Né? Por causa desse primeiro chamado, e depois o cara perguntou se eu não podia. E paralelo a isso eu coordenei a pastoral nessas escolas aí também. Né? E chegou em 96, começou o Hallel em Brasília. Foi o primeiro Hallel, né? Eu pude participar. Não diretamente, a gente ajudou o Johnny nesse ano de 96 aí, inteirinho. A gente foi a banda do Johnny. Johnny, eu lembro. Talvez o Paulo talvez não vai lembrar o Johnny. É um cantor aqui de Brasília que faz muito sucesso no Nordeste. Talvez eu saiba quem é, mas assim pelo nome. E aí nós tocamos com ele e no outro ano a gente recebeu um convite. Não, no outro ano. Que a música Hallel, né? Aquela primeira, talvez assim, você já tenha participado do Hallel e foi o Johnny. Foi o Johnny que fez, né? Hallel, som e vida, Hallel. É dele, caramba, 96. Uma das condições para tocar no Hallel é que você tinha que ter um CD. Só que a gente nunca pensou em gravar um CD, cara. Nunca. Num dos retiros aí, final de 97, já com algumas composições, o Padre Catê senta com a gente, já era nosso diretor. O Padre Catê acho que chega aqui na Samambaia em 96 ou 7, nessa época aí. Ele se ordena nessa época aí. E o Padre Catê também tem uma história, de fazer um parênteses rápido aqui, né? A gente foi fazer a animação de um retiro, desses retiros que eles chamavam de, como é que eles chamavam isso? Jornada vocacional? Era da Arquidiocese. E aí nós fomos a banda de uma dessas jornadas, e o padre era seminarista. Nessa época ele era seminarista. Era tipo 94, 2 anos de banda, assim, sabe? Mas ele olhou para nós e falou assim, vocês vão tocar na minha ordenação sacerdotal. Eu falei, tá. Me dá o contato de vocês. E dei, né? Para quem conhece o Catê, é desse tamanho, né?
Não, menor um pouquinho assim. Mais ousado, né? Assim. E aí foi. No final de 94 ele nos ligou, aquela primeira ordenação que eles passam, que eu não sei o nome agora. Tem uma primeira ordenação para entender ali os ritos, os objetos sagrados. Antes da diaconal, tem duas antes. Acolitado. Tem uma acolitado, tem uma leitoral também. Isso. A gente tocou em todas essas, todas, e na sacerdotal. Em 96, na Catedral de Brasília. E ali naquele dia ele falou, eu sou o diretor de vocês, tá? Falei, ele se intitulou. Vocês vão precisar de um padre. Eu falei, tá bom, padre. Sabe quando a missão não é sua? Sim. Eu nunca me senti... Você perguntou assim, Ted, você vai como Ted ou como Amigos do Pai? Eu nunca quis fazer carreira solo, nunca me senti nesse chamado. Muita gente já pediu, mas eu nunca me senti nessa missão. Eu tenho uma missão que se chama Amigos do Pai. Tem um carisma lá dentro que eu trabalho com isso, né? E aí foi isso. Aí, quando foi em 97, ele fez esse retiro conosco e falou, se preparem que vocês vão gravar um CD. Eu falei, gente, isso é impossível. Ele falou, não, fica tranquilo. E fica tranquilo. Pois em 98 nós estávamos num estúdio secular, não católico, num dos melhores de Brasília na época, e ele arrumou os patrocínios e outras coisas a gente pagou do bolso, e o pai da Giovana, quem conhece a Giovana, cantora, que era vocalista, financiou uma parte do projeto de gravação, e cara, e nasceu o Volta Israel, com a qualidade de um estúdio que a gente não tinha, eu não tinha noção do que era as frequências, né? Então, não, e aquilo meio que revolucionou, né? Assim, a qualidade eu lembro, eu comprei, eu acho que tá na casa da minha mãe ainda. Espero, né? Porque a gente colocava naquelas pastinhas do carro, né? Sim. E aí às vezes fica só em encarte, né? Espero que ele esteja lá ainda, né? Mas era muito bom, assim, a qualidade de áudio era muito boa mesmo. Eu não sei mensurar hoje a qualidade, eu não sei. Mas o que falam que naquela época foi um CD muito bem elaborado. Mas eu não tinha essa noção. Aliás, ninguém da banda. Nós éramos muito novos assim na música, todos novos. Mas com muita sede de servir. O que a gente queria era servir. Cara, vender um CD naquela época, hoje é difícil, mas vender um CD, colocar um preço num CD, para mim, colocar preço na missão, sempre foi uma dificuldade. Falei, gente, essa parte de dinheiro eu não quero me envolver. Porque eu queria era doar os CDs. Falei, Ted, a gente precisa recuperar o dinheiro que a gente recuperou, que a gente investiu, a gente pediu dinheiro emprestado. Então, tem que pagar, né? O CD, tem gente que... Então, quem me ajudou nesse negócio foi o Márcio Todeschini. Lembram? Tá na Canção Nova hoje. Não sei se vocês lembram do Márcio. O nome não é estranho. Eu sempre lembro do Márcio Mendes, que tinha um aqui em Brasília. E depois o Márcio Todeschini, que foi da Amigos do Pai durante um tempo. Foi pra Canção então Nova. Eu devo saber quem é. Assim, então, eu não tô hoje ele tem um e trabalho forte lá na música. É um dos cantores da Canção Nova, junto com Dunga, Ricardo Sá, Márcio Todeschini. E aí ele foi quem foi à frente desse projeto mais financeiro, porque ele tinha as manhas aí da contabilidade. E acreditou. Sim. Ele Ted, arrecadamos tanto, vamos pagar agora aqui o pai da Giovana com juros, que eu acho justo. Eu falei, beleza. Cara, manda ver. Mas eu, por mim, eu doava o CD estudinho. Nas missões eu queria jogar. Falei, não. 2, sorteia 2. Quem cantar um pedaço da música, tá bom? Os outros a gente vai vender. Eu falei, meu Deus. Mas o povo pagava, né? Pagava lá os 15, 20 reais da época. E pagava. Não, vocês gravaram, vocês... Sim. Mas eu confesso que foi sempre, e é sempre uma dificuldade. A gente vai tocar agora, 11 de setembro, para os catequistas daquela região ali do Valparaíso, Jardim Ingá. E aí uma das perguntas que sempre vem, né? Ted, e aí? Qual o valor que eu destino aqui? Eu falei, não tenho a mínima noção. O que vocês arrecadarem, eu vou colocar na gasolina da galera que vai. Então não se preocupe. Isso não vai nos tirar de ir aí. Cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Por que eu estou falando isso? Porque os músicos têm que entenderem que se a sua missão é primeiro, porque teve banda que nasceu gravando o CD para poder fazer sucesso. Nenhuma está viva. Nenhuma. O CD aconteceu porque foi um chamado de Deus na nossa vida. A gente não tinha isso como objetivo, entende? Então, as coisas no Amigos do Pai, elas foram acontecendo no tempo de Deus, com a direção espiritual, sabe? Ano seguinte, a gente já estava chamado pelo Padre Catê, porque ele já estava aqui há um tempo,
E ele queria muito fazer... A paróquia já existia há um tempo e ele chegou, mas ele queria celebrar os 10 anos da paróquia Maria de Nazaré. Não com ele à frente os 10 anos, mas o padre Batalha que passou aí, outros padres que começaram. E em 99 a gente grava ao vivo na missa. Aquilo é uma missa. O CD do A Tua Vida é uma missa. Quem acompanha e vê aquelas palmas, aquilo não é forçado, é uma missa. Tem o povo, o padre que conduziu exatamente aquelas orações na missa. Então quem ouve hoje o do A Tua Vida tem que entender que aquilo ali foi gravado durante uma missa. Quem nos ajudou? E como é que vocês tiraram ali? Assim, porque no ao vivo tem um problema ali de um errinho, né? Ou um som, um reverb ali que... Quem é mais assim experiente vai notar os erros. Tem erros lá na gravação. Uhum. Quem nos ajudou? Rádio Nova Aliança, na pessoa do Felismar e do Marcos Dias. Do Marcos Dias, ele também nos ajuda aqui no podcast. Se não fosse o Marcos, na produção. Esse CD não teria sido finalizado. Marcos pegou o que foi captado nas fitas, nos ADATs da época. Não era hoje digital, era tudo analógico, eram fitas. Cada fita tinha, aqui está a bateria junto com o baixo, aqui está a guitarra junto com o teclado e aqui está as vozes. Você colocava as 3 juntas e saía a música. Era assim. E eu não entendia nada disso, cara. Então a Rádio Nova Aliança foi lá, cedeu todos os aparelhos, captou. Aquela paróquia, para quem conhece... Hoje ela tá linda, mas na época era telha, baixinha. O pior lugar para você fazer uma gravação. Acústica é horrível. Felismar pendurou 2 microfones, tipo aqueles ali que a gente tá vendo aqui no estúdio. Pendurou assim, ó, no meio do povo. Tem hora que dá para ouvir o povo, né? Mas a gente depois não simulou o povo. O povo foi captado no dia. Nós fomos em alguns sábados, a Nova Aliança nos cedeu o estúdio lá por alguns sábados, e ali o Marcos... Eu não sei nem como agradecê-lo, até hoje eu falo isso para ele. Ele saía da casa dele, ia lá pro estúdio sábado de manhã, e falou: Ted, ó, vamos fazer isso aqui, eu só vou dar uma arrumadinha aqui no baixo, dá para fazer, sem atrapalhar muito. Vocês vão só colocar um coro aqui nessa voz, que não dava para fazer voz. Não tinha mais como, porque vazou em todos os microfones. Vazou no microfone da bateria, no microfone do povo. Sim. Então, a voz que está lá é a voz do dia. O que a gente fez foi um backzinho aqui, outro ali, muito simples, né? E é engraçado, cara, porque o Volta Israel a gente vendeu tipo 4.000 cópias. Mas o do A Tua Vida passou de 50.000. Gente, que coisa. Então o Volta Israel que eu tenho lá... é uma relíquia. É uma relíquia. Quer dizer, eu acho que tenho. Tecnicamente falando, entre os 2 CDs... E a gente não encontra para comprar, não? Não, hoje? A gente hoje está com outro projeto. Assim, sei lá, se eu for na Ave Maria e procurar um Volta Israel lá jogado lá no... O que restou do Volta Israel são as faixas que eu tenho lá só, né? Os ADATs eu tenho ainda, tá guardado, mas ninguém mais roda hoje ADAT, né? As fitas existem. Eles tem algo nas plataformas digitais, em algum lugar assim? Então, é o desejo do ano. Ah, entendi. Acredito que esse ano vai subir. Como a gente conseguiu subir a nova versão do Volta Israel, eu acho que a gente vai conseguir subir essas músicas aí. E aí, tecnicamente, entre os 2 CDs, o do A Tua Vida tecnicamente perde de lavada. Mas em termos de o que chegou no coração do povo, o Volta Israel perde de lavada. Eu não sei o que tem naquele disco ali, no do A Tua Vida. Não sei explicar. Tem uma unção, é uma missa, né, gente? Tinha Padre Godwin, Padre João Firmino, Padre Catê, tinham 5 padres nessa missa. Um monte de irmãs, uns 600 de seminaristas e o povo. E a gente ali no cantinho tocando. Eu lembro que nós repetimos somente 2 músicas na missa. O resto, cara, porque era uma missa, não podia ficar repetindo um momento. Mas você vai repetir. Não dava, assim, ou seja... Você não pode repetir um momento. Não dava pra falar, gente, ó, não ficou bom não, volta aqui, né? Não pode. E o padre fazendo ali... Então foi, né, assim, a gente ensaiou o ofertório, né? Falou assim, não, vamos ofertar de novo, porque... Já pensou que loucura? Então, assim... Que é uma liturgia, né? É a primeira vez que eu tô falando disso, assim, num podcast ao vivo. Esse CD ele não foi gravado com essa técnica toda, não. Sim. A preocupação era outra. Não, mas desde tudo que você falou, desde o início lá do futebol, de que era impossível você ir pro grupo jovem e chegando até aqui, só me vem uma passagem na cabeça. Quando São Gabriel fala para Nossa Senhora que Santa Isabel tá grávida, porque para Deus nada é impossível. E tudo que você falou, tudo era impossível, mas Deus fez, entendeu? É isso aí. Tudo era impossível. É isso aí. Muito massa mesmo. E aí foram anos de lançamento desse disco. A gente lançou, lembra do Pistão Park Show? Lembro. E aí no dia do lançamento desse disco, cara, eu nunca vi tanta gente na minha vida.
Sério. Não, eu tava nesse show. Acho que era um público de tava. raléu, assim, uma coisa... Acho que a gente... Veio pessoal Laércio de grupo, pessoal e veio de grupo. Adriana nesse dia. Eu tava nesse show. E aí foi o dia que o Amigos do Pai lançou esse disco aí. Foi assim Eu tenho fotos do dia, assim, são... O Pistão Park Show ficava ali mais na parte perto da Coca-Cola ali, eu acho. Assim, em mais frente à Católica. Era, exatamente. Era exatamente, era ali. Um galpão maravilhoso. Um galpão, ali. né? E tinha o espaço. A igreja usou bastante para alguns eventos. Então, assim, foram momentos muito marcantes. Depois desse lançamento, a gente rodou bastante, divulgando, falando, servindo a parque, mas sempre servindo a arquidiocese. Nunca fomos tocar se não fosse com a autorização do padre, sabe? Nessa época a gente já estava na renovação carismática, a gente não nasceu dentro de um grupo de oração, a gente veio de uma espiritualidade de grupo jovem. Isso é muito legal. Eu acho assim, tanto eu como o Paulo, a gente tem essa história de grupo jovem. Então, a gente poder comunicar, principalmente para quem está assistindo, os jovens que tem, sabe, ideias que talvez estão perdidos. Cara, esse podcast aqui é só unção. Inspira, né? Bênção, porque a gente tá vendo que de uma simplicidade, de uma inocência, de uma imaturidade, é isso aí. A gente percebe Deus. Nasce né? muita coisa. Então, assim, eu quase não tô falando nada, o Paulo também quase tá falando nada, porque, cara, tá muito legal ouvir isso aqui. São histórias. Tem a frase de Santa Teresa que fala que Deus não inspira desejos irrealizáveis. E Santa Teresinha, no caso. E com ele foi, de fato... E assim, acho que a história de todo mundo que passa por aqui, né? Parece que é de fato isso. Acreditar no que Deus coloca... Porque o outro grupo jovem lá, né? Que nasceu. Sim. Era um desejo que Deus plantou ali e nasceu, entendeu? E assim, podia... Talvez no momento você não tivesse explicações para dizer por que aquele desejo tinha, mas em algum momento Deus te colocou naquela paróquia, te colocou com aquela turma de crisma para que nascesse aquele grupo jovem e depois nascesse os amigos do Pai para... Eu acredito muito nisso que você está falando. Assim. Porque assim, e aí, acho que entra até numa pergunta que eu gostaria de fazer, porque você disse que vocês lançaram um CD, um disco, e como foi assim o processo de composição, assim, como foi? Você disse que vocês gravaram algumas músicas, por exemplo, do A Tua Vida, né, do Gen Rosso. Então e as músicas que vocês compuseram, como foi essa inspiração, assim? Então, como deu esse processo? A primeira gravação, como eu falei, foi uma fita cassete, né? Dentro dessa fita, acho que foram 10 músicas, se não me engano. Hoje ele faleceu, o Mário. O Mário era um dos cantores da banda. Era um dos grandes compositores. E eu consegui, ele morou um tempo comigo, eu consegui gravar algumas músicas, fazer junto com ele. Ele era um grande compositor. Muito sensível, sabe? Assim, uma percepção musical. Mas quando ele passava pra cá, era tudo muito simples. Quem toca hoje algo diferente, quem pegou aí, são 4 notas, o tempo todo. Ela não muda. É Dó, Ré, Fá sustenido, Sol e Lá menor o tempo todo. E a gente varia na melodia, no jeito de cantar, né? Então ele tinha isso, sabe? O diante de ti mesmo. Diante de ti. São músicas, são notas simples, né? Então, a primeira fita, eu tenho acho que umas 6 ou 7 músicas ali, que nasceram todas em momentos de oração, ou em momentos de retiro, com os jovens, ou em momentos... né? Eu tenho uma música que nasceu eu andando de bicicleta. Eu estava assim, pensativo na época, meus pais se separaram, e aí eu fui dar uma volta de bicicleta para esparecer, e aí chegou a música do Espírito, assim, né? Eu quero me abrir à ação do Espírito Santo de Deus. Lembrou dela? Então, nasceu ali, aí quando eu chegava em casa eu... Lembrou, né? Escrevi, aí passava para cá. Chegava no Luizão, que era o guitarrista da época, Luizão, e aí, dá para melhorar aqui o que? Ele falou, vamos fazer isso aqui em vez disso aqui. Então, o processo era sempre em conjunto. Podia começar aqui comigo ou com o Mário, mas a gente se reunia depois, gente, nasceu uma música. Então era muito legal, porque os momentos de oração eram momentos para a gente contemplar primeiro a música em nós. Eu contava um pouco da história, como eu estou contando para vocês, por que nasceu essa música. Sim. E aí as músicas elas se tornavam vida. É um processo de nascimento. Então não era uma música feita do nada. Sim. Toda música tem um porquê. A filosofia
e a teologia, em algum aspecto, assim, ajudaram essa... Porque, querendo ou não, a música, ela vai descrevendo, né, uma espiritualidade, é o que você sente, uma experiência que você viveu. Te ajudaram, assim, a descrever e a ser também assertivo, né, Sim. nas palavras, no que Sim. utilizar ali? Com certeza. Principalmente a teologia. Sim. Como já um pouco mais presente a teologia do que a filosofia. Primeiro chegou a teologia, né? Os seminaristas fazem o contrário, né? Sim. Primeiro eles fazem filosofia, depois que vão para a teologia. Eu fiz o contrário. E aí a teologia já me ajudou, mas toda música que a gente pegava, que nascia a letra, a gente submetia ao padre, para ver se não tinha nenhum erro teológico. E depois submetia um professor de português, para saber se não estava muito... A gente tem uma liberdade ali poética, mas Sim, sem mas- ferir muito sim, o nosso ferir muito. português, né? Claro. Então, mas o processo era sempre esse. O voto a Israel tem uma particularidade, né? Eu me separei nessa época, foi um processo muito doloroso, e foi quando eu quis tirar minha vida. Eu me mudei, não falei pra ninguém para onde eu me mudei, fui morar lá em Taguatinga, morava no Guará. Separou, foi aquele escândalo, aquela coisa toda, né? O pessoal procurando se tinha sido por mulher, se não tinha sido, como sempre acontece com a gente que é mais líder. Cara, e foi muito difícil. Então eu fiquei assim, 14 dias sem comer, só tomava água, perdi acho que uns 15 quilos, já não sou tão gordo assim, né? E aí foi num dia assim que eu falei, Deus, hoje é o último dia, então me preparei mesmo para o último dia, né? Já estava decidida a fazer algumas coisas, faca ali do meu ladinho, né? Mas aí a Bíblia estava do lado, e eu chorava muito, eu rezava muito, era de noite. Cara, eu abri a Bíblia, tremendo assim, chorando, e caiu naquela passagem do cego de Jericó, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cara, e eu gritava esse versículo assim, com tanta força. Aí nessa hora eu senti uma coisa assim, sei lá, e eu comecei a escrever. Peguei um papel e primeiro nasceu o refrão. Volte para para mim, Só que eu tirei o Israel, era Ted. Volte para mim, Ted. Chega de andar por aí. O mundo não é capaz de preencher. Foi nascendo assim, sabe? Aí ele me inspirou naquele mesmo dia uma passagem de Oséias 14, que é onde tem essa passagem aí. Sim. Do volto Israel, né? Volte para o... E aí nós concluímos essa música depois diante do Santíssimo. E no dia que a gente concluiu, era eu e a Giovana. A gente foi para um colégio, tinha uma capela, e a gente concluiu essa música, né? Sinto tanta angústia. E a Giovana ia me perguntando, por que você fez essa música? Como é que ela nasceu? Como é que você estava? Então ela me ajudou a concluir. Então as músicas, elas, acho que a força delas é exatamente essa realidade. Não tem assim uma composição inspirada em palavras bonitas. Nunca procurei elas. Apesar de ter na filosofia. Eu podia criar uma coisa bem arregimentada, mas tudo que nasceu conosco foi Eu acho, disso. assim, a sensação que eu tive no período que eu comprei o CD, Volta Israel, e que eu ouvia as músicas, e você foi falando, eu fui lembrando da letra. Tem muito tempo que eu não ouço, Sim. né? Não sei nem se esse CD ainda tá disponível, né? Como eu te falei. Mas essa simplicidade que você falou, de letras que retratavam esse cotidiano de pessoas que têm traumas reais, né? De pessoas comuns que têm todo tipo de sofrimento, né? Eu acho que mais... Vou ver se eu vou lembrar, né? Sinto tanta angústia em meu teu coração. coração. Te desprezaram, te Te feriram. feriram. E os teus olhos se fecharam para mim. Aí vem a pergunta, né? Por onde andas, filho meu? Não consegues compreender o meu amor. Insistes em continuar em meio à dor. Aí quem é o Deus Tá vendo? que fala isso, né? Caramba, eu arrepiei aqui agora, cara. Arrepiei demais. Aí veio, né? É isso, assim, de Por alguém favor. estar em um momento de sofrimento profundo. Como é que alguém... Assim, a gente às vezes julga, né? Mas olha o que Deus fala. Por favor, volta. Você tá sofrendo. Deus não obriga, cara. Sim. Cara, é sim. impressionante isso de Deus, assim. Foi um dia assim, Ted, você pode até tirar a tua vida, mas eu tô te pedindo, não faz isso não. Faz isso não. Eu senti isso.
Faz isso não. Mas se tu quiser, eu vou respeitar a tua decisão. Muito forte isso. Por isso, por favor, eu te peço, volte para mim, sabe? Aí que tá a beleza da música, né? Dessa verdade que a gente cantou, que é fruto das nossas histórias. É engraçado que ele foi falando dessa parte aí, tanto, né, da separação e tudo mais, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão, né, das pessoas que estão à frente de qualquer coisa. É claro, nós temos que nos esforçar por uma perfeição, porque nós queremos trilhar um caminho de santidade. Mas muitas vezes assumir que nós somos vasos de argila, frágeis, é o que vai fazer também com que a nossa experiência também encontre a experiência daqueles que Deus nos confiou. Sim. Então, assim, de repente, isso tudo que você viveu foi o que, né, gerou a música e o que, com certeza, tocou muitos corações. Né, assim, então passou pelo assumir. Talvez se você tivesse se feito de forte e tivesse ido se resolver sozinho, sabe, sem olhar para Deus e sem assumir a sua fragilidade, talvez você nem estaria aqui hoje, entende? Mas entender isso, que passou por um caminho de humildade, né, de perceber, meu Deus, eu não sou nada sozinho. Eu tô aqui tentando ser, né, porque eu me frustrei comigo mesmo, porque nós somos imperfeitos, né? E se colocou ali diante, e assim, nossa, é arrepiante esse testemunho. E assim, eu ouvir essa tua história conforta o coração de muitos casais, ou de muitas pessoas que tiveram que passar por esse sofrimento da separação. Né? Que não é fácil, é um assunto que é difícil de discutir dentro da igreja também. Né? Sim. No podcast que a gente gravou com o Padre Lucas, a gente tocou em alguns assuntos também que são difíceis de lidar, né? Como a questão da homossexualidade, por exemplo, como que a igreja acolhe, né, essas pessoas, e como que a igreja acolhe os casais que por algum motivo tiveram que se separar, né? E como você conseguiu, por exemplo, caminhar depois disso também? É um desafio também do ponto de vista cristão, né? E foi difícil. Foi difícil porque eu voltei. Mas esse primeiro casamento que eu tive, esse casamento que eu tive na igreja, ele não era para ter acontecido. Tanto que eu estou entrando com a nulidade dele. Já tive a primeira entrevista com a igreja e os elementos apresentados me dão as prerrogativas. A igreja já me disse que é passível de nulidade, porque quando eu casei eu não era da igreja. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, para falar a verdade. Casei com 19 anos, não a idade, tá? Mas assim, a profundidade sacramental eu não tive. Na época, o curso de noivo não nos preparou para isso. O curso de noivo, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais profundo, realmente tocar nesses aspectos sacramentais, no compromisso, sabe? A gente fez lá 2 horinhas de um curso que foi só alguns casais entravam para falar e só. Se alguém tivesse falado assim, sabe o que você está fazendo, você está certo dessa decisão, eu acho que eu teria ali naquele momento, não, peraí, vamos conversar mais. Gente, no dia do meu casamento eu não queria ir para a igreja. A minha ex-esposa chegou e eu cheguei depois. Você já viu isso em algum lugar? Então assim, eu ainda levei isso aí por alguns anos, né? Mas aí foi o próprio padre Catei que sentou nós dois igual vocês estão assim e falou, olha, vamos parar de dar contra-testemunho. Tá claro que vocês não são um casal, né? Tô com vocês. No primeiro momento vai ser uma bordoada para todo mundo. Ted é muito de frente. Pouca gente vai entender, mas é a igreja que está pedindo para vocês. Para de dar contra-testemunho. Então assim, com ele, como sempre foi, a gente tomou essa decisão. Ted, você não tem noção de como essa mensagem ela é forte, assim, para tanta gente que está vivendo isso que você está falando. Eu conheço várias pessoas, né, que vivem essa realidade. O meu conselho é procure a igreja. Mesmo assim, não faz nada, não precisa se afastar dela. Na época eu tive esse apoio. Ted, não se afasta. Vai ser difícil, mas cara, eu sofri ali no início, sabe? Foi porque eu recebi muita pedrada por pessoas que você não imagina. Lideranças. Poxa, eu conversei com o padre. Não, mas foi difícil. Então o Voto Israel tem muito a ver com essa, sabe, com a minha volta para a igreja, mas depois da minha separação foi tudo muito difícil. Nunca mais Amigos do Pai foi o mesmo na Arquidiocese de Brasília. Então a gente foi retirado de alguns eventos, né? Alguns raléu, por exemplo, né? Mas assim, acho que é normal. Eu entendo o zelo da igreja.
eu não critico. E também as pessoas que falaram, eu também não critico, eu não consigo muitas guardar vezes mágoa. até para vocês. É zelo. É zelo. É um zelo também com vocês, né? Porque as pessoas falam, né? A boca das pessoas ninguém controla, né? Sim. E estar ali, né, à frente, muitas vezes poderia ferir muito mais, até mesmo vocês. Né? Então, a igreja é mãe, ela sabe, né? Assim, como... Eu sempre acatei. Sim. O padre Catei falou, Ted, tá tudo bem. Não tem problema. Chegou a época da gente estar no cartaz do Halel e a gente não aparecer para tocar, porque surgiam fofocas assim, né? Das piores possíveis. Eu falei, meu Deus, o povo é capaz de falar essas coisas. Então é zelo, né? É proteção. Sim. E o pessoal da banda sempre muito comigo. Falou, Ted, se você não for, nós não vamos. Porque chegaram a propor isso. Amigos do Pai sobe, mas o Ted não. Se for assim, podem vir. Não. Nós só vamos contigo. Nós estamos contigo. A gente conhece a história. Então, assim, todas as gerações que passaram comigo no grupo, sempre eu quis falar, como eu estou falando para vocês, e não tem por que esconder. Porque não tem, né, por que esconder. Eu falava, se preparem, porque vocês estão entrando, até hoje no grupo, né? Os membros de hoje já receberam ligações. Não é possível que vocês estão com o Ted. Não é possível. O Ed Carlos, que está comigo, que era aqui da Santa Luzia, não sei se você lembra dele. Ed Carlos. Ed Carlos está comigo hoje. Anteontem ele me mandou um áudio, olha aqui que eu acabei de receber. E mandou um áudio de 3 minutos. Do cara acabando com a minha raça, mano. Mas é um cara que nunca chegou na minha frente, olhou nos meus olhos e falou, Ted, o que aconteceu? Mas prefere acreditar, não sei em quê. E eu respeito. Eu falei, Ed, é mais um pra gente rezar. Vamos rezar por ele. Qual é o nome dele? Ele não sabe da história. Então eu faço questão de contar pros meninos, gente, aconteceu isso. A gente vai ser muito perseguido por isso, tá? Aí chegou um tempo que eu falei assim, tá na hora de... E olha, esse papo de fé contigo aqui, eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade, acho que para você também, Ted, né? Eu sinto que você tá muito confortável, né? E eu tô feliz, assim, porque é um assunto difícil de falar, né? Sim. De falar aqui, que eu acho que é libertador para muita gente que vive dentro da igreja buscando, sabe, uma solução. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão com um amigo, né? É difícil, não estou questionando a igreja, né? Mas assim, se alguém cometer um homicídio hoje, ela pode confessar esse pecado e o perdão, né? A misericórdia de Deus pode fazer com que ela se reconcilie e ela viva o sacramento da comunhão. E uma pessoa que teve que se separar vive essa dificuldade, né? E deve ser muito doloroso, né? Participar da Santa Missa, né? E sentir Cristo, né? Claro, na comunhão, que é uma comunhão desde a primeira comunhão, e viver essa comunhão, né? Sim. Ela permanece, mas não poder novamente, né? Eu torço que o teu processo tenha... Eu não estou me relacionando, então enquanto eu não estiver me relacionando, ótimo. Eu posso. Eu não estou assim numa segunda união, né? Mas o fato é que me deixa tão tranquilo é que eu sei que esse casamento, depois que eu conheci, fui estudar isso, eu falei, gente, eu não casei. Aquilo que eu falei, eu não falei de coração. Eu só repeti o que o padre pediu. Né? Então isso me conforta. Isso me conforta na hora da comunhão, estou comungando tranquilamente, né? Mas quando, sei lá, se surge uma namorada, aí não posso. Porque eu tenho consciência de que eu estou em pecado até que a igreja diga. A minha reflexão aqui não foi questionando, né, a igreja, né, nenhum dogma, não. Mas assim, acho que é mais bom a gente saber. É isso, assim, é a dor, né? É um reflexo da dor, né? É isso aí. É uma reflexão assim, do quanto dói, né? Tá longe da comunhão, né? Não é fácil, né? Porque existem caminhos, né? E assim, a gente falou de jovens, a gente falou de música, a gente falou assim, de cuidar. Porque, como você falou, se você tivesse tido, de repente, uma preparação mais madura, que te forjasse mais nessa maturidade, né? De entender que verdadeiramente aquele passo que você estava dando, eu estava conversando esses dias com uma pessoa da pastoral familiar, e ela falando que os cursos de noivo vão passar a ter mais dias, mais encontros. E assim,
as pessoas acham, né, que é só uma burocracia, que é como algo num cartório que você vai lá, arruma os papéis e vai além disso, né? Quando você tem uma visão sobrenatural sobre tudo aquilo que você vive, São João Paulo II fala muito sobre isso, o Christopher West vai trazer nos livros dele, assim, se todos os jovens que estão nesse caminho tivessem, né, a oportunidade de acessar esse tipo de conhecimento, de entender, né, também a profundidade que é o sacramento do matrimônio, entender, tipo, o valor que aquilo tem, não só para a igreja, mas para o próprio Deus, né? De repente não cairiam nessa de fato dar passos que o seu coração não está dando, né? Sim, assim, vai dar passos exteriores, mas que na verdade o seu coração não deu, né? Então, tá aí a importância, né? De bem informar, de forjar o jovem nessa experiência mesmo de você quer começar a namorar, você é capaz de começar a namorar, você tem feridas, quais são essas feridas? Porque muitas vezes pessoas feridas ferem, né? Uhum. E às vezes, ou então não reconhecer que está ferido é ferir também, você acaba ferindo. Então, se os dois querem crescer juntos, então passa por esse trabalho, né, conjunto. Então tá aí a importância, acho, do trabalho com jovens, do trabalho, porque, como eu falei no episódio que eu fui entrevistado, que a questão do hedonismo, o prazer, hoje no mundo atual, ele faz as pessoas cometerem coisas que elas não estão em sanidade para poder fazer aquilo. Elas não estão conscientes do que estão fazendo. Sim. Simplesmente em busca de uma satisfação momentânea. Então, e o próprio Deus, ele é eterno, ele não passa. Então, entender que o sofrimento, ele existe, né? A vida, ela é assim. Mas que tendo uma preparação necessária, é possível. É possível, né, dar passos maduros e também conhecendo, né, o que a igreja diz sobre isso, sair de cenários que só estão ferindo você e a outra pessoa, né, como você falou, estudando o que aconteceu, o que de fato aconteceu. Eu realmente casei, o que foi que eu vivi, né? Por que isso está acontecendo? E investigando mesmo a raiz dos problemas que surgem no matrimônio. Parece até que eu casei, né? A gente não sou casado, sou só um jovem. Não, mas você já está mais ou menos fazendo uma leitura. É assim mesmo. Eu queria fazer uma intervenção radical aqui. Manda bala. Porque tem uma música que quem está acompanhando o nosso podcast aqui conhece, talvez não saiba que é do Amigos do Pai. Inclusive, conversando nos bastidores aqui com o Paulo, ele não sabia, né? A música é incrível. Incrível, né? Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é seu nome em toda a terra, aleluia. Olá! Xalalalá, Pra Jesus! xalalalá, aleluia. Amigos do Pai... Cara, essa música até hoje é tocada demais em tudo quanto é encontro, retiro. Sim. Assim, é difícil dizer uma música de animação, uma música que tenha o poder assim que tem Ó Javé. É verdade, ela é fantástica, né? Ela é... Conta pra gente um pouquinho dessa música. Eu vou ser muito, como o podcast pede, né? A gente vai ser muito sincero. A letra dela, eu não sei de quem é. Mas eu fiz um retiro chamado... Como é que é o nome do primeiro retiro ali do pessoal da Evangelização 2000? Vida Nova. Uhum. Eu fiz o Vida Nova. Vida Nova. Eu fiz Vida Nova. Então, e aí essa música é só deste retiro. Não pode sair de lá. Mas a música era tão forte que era só aqui no violão. Eles tinham umas músicas mesmo assim. Aí eu conversei lá com a coordenadora da época e falou: Ted, não me peça isso não, por favor, deixa eu gravar essa música. Só que ela não tinha arranjo. Então, do jeito que chegou o arranjo, né? Né? Uhum. Essa coisa que a gente colocou um pouco aí também do berimbau, né? Para relembrar essa diversidade religiosa, a gente fez o arranjo da música. Ela nunca foi gravada por ninguém. Então, Amigos do Pai, ela não é a dona da letra da música, mas a gente é autor do ritmo, da musicalidade dela, né? Tanto que no CD a gente coloca lá o DR, que é o direitos reservados. Se aparece o autor da letra, os direitos é dele, a gente não está assumindo a autoria.
Mas Não, foi uma agora eu fiquei música... curiosidade de saber quem foi essa pessoa inspirada por Deus que Vocês fez não essa existiam. música. Nunca né? apareceu. Apareceu. E a gente, para colocar o DR, a gente tem que fazer alguns protocolos, tipo publicar no jornal, na época, né? Procurando o autor da... Nunca. Eu acho que são músicas que anjos deixaram por aí, algumas. Alguém sonhou. Tem algumas outras por aí que estão assim na igreja, né? Essa é uma delas. Eu nunca conheci o dono assim, da letra, que é do Salmo 8, né? Salmo 8. E, claro, o ritmo deu trabalho pra gente fazer, porque tinha uns que queriam um ritmo. Eu falava, não, gente, vamos fazer assim, não, vamos fazer assim. Né? E o próprio ritmo dela era um pouco já essa levada aí, já mais animadinho, né? Sim. Mas que quando entrou com batera, com baixo e com tudo, Aí aí virou aquela febre lá. Aquela febre, né, que tem. Essa aí, eu quero estar em tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de ti. Também não sei de que é a letra, mas a gente teve a graça de gravar. Caramba. Então, Amigos do Pai, assim... A gente pegou algumas assim e Legal. musicou. Colocou e musicou. Sem assumir a autoria, né? Sim, que é nossa. A gente coloca o DRzinho lá protegendo o autor da música, né? E inclusive isso foi um problema, cara. Eu nunca quis colocar nome nas músicas que eu fiz. Só coloquei porque fui obrigado. Porque se você não coloca, alguém vai pegar a autoria dessa música. Sim. Proteja. Tem um código, um ISRC, né? E tem que ter o autor da música que fala, gente, porque pra mim a música é de Deus. O Alto Israel é dele, Algo Diferente é dele, Diante de Ti, né? As músicas que eu participei ativamente assim da composição. Desse último disco agora, nós gravamos o último em 2015, 16, acho que foi o último, né? Meu Tesouro é o Céu. Então todas as músicas ali são autorais, todas elas, né? Então eu tô praticamente na autoria de todas elas. Mas é difícil, cara, colocar o nome. Eu me sinto mal. Quando alguém diz, nossa, a música é sua. Eu falo, não, passou por mim. Vamos dizer assim? Passou por aqui, eu ajudei. Isso tem muito a ver com essa missão, né? O serviço do músico dentro da perspectiva cristã, católica, né? A gente percebe uma grande dificuldade de ter músicos que assumam o serviço pastoral. Em várias comunidades a gente percebe a ausência, né, de alguém tocando. E é tão doloroso, né, Paulo, quando a gente chega assim para uma missa e ali na missa às vezes não tem um músico, não tem... parece que está faltando alguma coisa, né? Ali, é ruim. Preencher, né? O que você diria para a comunidade no geral, assim, como resgatar os músicos para Deus, assim? Olha, os jovens hoje parece que não estão tão interessados em tocar na igreja. O que muito nos ajudou na época, a gente fez parte da Renovação Carismática e tinha as secretarias. Eu não sei se ainda existem. A Secretaria Pedro. Então a gente era da Secretaria Davi, dos músicos. Então a gente tinha encontros assim semanais, mensais. Padre Wilker hoje, que foi um dos coordenadores da Renovação, toda a missão que a gente ia, como a gente estava ligado à Renovação, primeiro passava por ele os pedidos das dioceses de fora. Quando chegava um pedido direto para mim, eu falava, se eu tenho que pedir uma carta aí para o seu padre, para mandar para a Renovação Carismática, para o escritório da Renovação, manda aí por fax, por e-mail, e aí ele que autorizando a gente vai. Então isso nos ajudou bastante, essa conexão e esse fomentar o tempo todo o trabalho com a música, sabe? Sim. E é o que o Paulo também falou, acho que os músicos de hoje, a primeira coisa que na Paróquia São Domingos Sábio hoje eu pedi foi uma formação para músicos. Nunca teve. Eu conversei com o tecladista de lá, o Eduardo. Falei, Eduardo, quantas formações de músicos já tiveram aqui? Nunca teve. Isso precisa, cara, para ajudar, sabe? Porque senão vai ficando os mesmos, sabe? A sensação que eu tive ao ser convidado para estar nessa paróquia foi assim, padre, a gente vai, mas por favor, sem status de estrelismo. Amigos do Pai vai vir tocar aqui agora. Não faz isso, não. Coloca a gente na escala como todo mundo. Coloca a gente onde tem que estar, sem essa coisa que os caras estão chegando porque eles têm 30 anos de missão. Eu nunca quis isso. Justamente para não desanimar quem está lá. Quem está lá na 12, verdade, 15... para que você seja inspiração para quem está começando. E não sabe, podar as pessoas. Sim. Então isso foi feito com muita cautela, a gente chegou, foi apresentado com calma. Foi até perguntado, gente, eles podem nos ajudar aqui?
Eles estão querendo, eles estão precisando de uma paróquia, o Padre Roger também e tal. Então, assim, foi tudo com calma, sabe? Então, a gente não está, assim, em todas as principais missas. Não, não é isso. Então, esse cuidado, sabe, de valorizar o músico da paróquia, isso precisa. Os próprios músicos valorizarem os músicos, os padres valorizarem os músicos da sua paróquia. Isso é necessário para que o músico volte, que ele persevere, sabe? E o valorizar passou por isso, cara. Eu ganhei um violão. Ted, ajuda a gente aqui. Não estou falando para a gente comprar instrumentos, mas valorizar. Seja chamando para tocar na missa. Ó, hoje não foi legal. Porque eu já vi situações assim, caramba, vocês não podem tocar na missa, vocês tocam muito mal. Então já vi. Essa pessoa vai voltar a tocar? Nunca mais. Então, assim, sabe, esse incentivo, vamos fazer um retiro aqui, gente, ó, todo mês, vamos fazer um encontro para ver como é que tá. As missas aqui. Sabe, lá na paróquia São Domingos, sabe, tem um grupo específico da música. Lá no CATE sempre teve, ele sempre criou a pastoral da música. Sabe, onde todo mundo é igual. Ó, vamos decidir aqui quem toca na Vigília Pascal, quem toca na Santa Ceia, quem toca... E no outro ano muda. Então quem tocou aqui, toca aqui para não ter privilégio. Missa não é show. Entende? Então, para a gente entender os papéis, como você falou bem, né? Entender o que eu faço dentro da igreja. Mas eu preciso de uma ajuda, de uma formação. Eu acho que carece. A formação ajuda a incentivar. Eu acho que hoje, se eu pudesse... É uma das minhas áreas, né? Eu gosto muito de ajudar os músicos. E estou à disposição. A formação, a falar um pouquinho. Opa. Tá? Vamos saber. Contem comigo. Eu já preguei muitos retiros para músicos, assim. Preguei com Dom Jesus, finado Dom Jesus. Preguei muitos retiros com ele, da música litúrgica. Sabe? Andar com a igreja. É muito legal. Sabe? E isso ajudou a estar até hoje. A perseverar. A nunca nem pensar por um momento a largar. Eu já fiquei no Amigos do Pai sozinho. E eu assumi o compromisso daquele final de semana sozinho. Eu ali tocando violão. Mas não era o Ted. Obrigado, Amigos do Pai, por ter vindo hoje. Entende? Entendi. Então, essa de não chamar atenção para si, ser um servo e pronto. Mas a dica é essa, cara, é incentivar, porque não é fácil ser músico. Não é fácil. Tem gastos, tem ensaio, tem que conhecer, né, tem que fazer um monte de coisa. Esse domingo agora foi posse do Monsenhor Jamil no lugar do Padre Catê, lá na São João Batista. E o Monsenhor Jamil, para quem não sabe, é quem prepara o povo de Deus, é quem coloca aquelas músicas lá. Então ele estuda a liturgia para colocar aquela música. Primeira coisa que o músico hoje tem que fazer, primeiro, antes de escolher as músicas, leia a liturgia. E de preferência, leia o povo de Deus. Vê se você consegue tocar as músicas que estão lá. Se não, pelo menos você tem que aproximar o que está lá sendo vivenciado naquele dia. Vamos tocar essa música porque é mais bonita. Não. O que é mais bonito para você? O que é bonito? Cara, as músicas da igreja são lindas. Então, assim, esse padrão de beleza da música que o mundo não pode entrar na igreja. Você não pode tocar música porque é o Frei... Como é que é o nome desse Frei que está em alta aí? Frei Gilson? Vamos tocar a música do Frei Gilson. É dele, é litúrgico. Não, nem toda música do Frei Gilson entra na missa. Calma. Tem momento para ela. Né? Um canto de entrada, você tem que entender que é um canto de acolhida, tem que ser de alegria, mais curto. Não pode ser um canto lento aqui, muito reflexivo. Então, assim, sabe? Hoje o músico precisa dessa formação para ele continuar servindo. É isso aí. Ted, o papo tá bom demais. Tá muito bom aqui, mas a gente vai precisar de outro podcast. Beleza, estou à disposição. Pra poder conversar tudo, né, Paulo? Não, mas sério mesmo, eu acho que vale um segundo momento, né? Porque quem tá aqui curtindo o nosso podcast, ou nesse papo de fé, né? Gostaria de ouvir histórias das músicas, histórias da banda, né? A gente pôde conhecer um pouco, né, quem é o Ted, né? Na verdade, não é Ted, né? É o Carlos. É o Carlos. Exatamente. Uma dica para o próximo, que eu gosto muito de contar, as histórias missionárias do Amigos do Pai. Olha, que excelente. Fica um tema para o próximo podcast. É muito legal, tem muita história interessante aí. Então, combinado. Então, eu acho que vamos ter um segundo momento e aí vai ficar... O músico gosta de falar das experiências vividas, reais, assim, de coisas que aconteceram nas viagens, retiros. Deixa eu contar só uma.
Pode. Tem uma vez que nós saímos para tocar, todo mundo empolgado, era um lugar lá em Lusiana, era um caique. Né? E aí nós chegamos lá, eu gosto de chegar antes, sentir o ambiente. E, cara, um monte de banda passou pelo palco. Mas uma coisa caiu no meu coração, gente, aqui dentro esse povo precisa de perdão. Vamos lá pro Santíssimo. E tinha um lugar do Santíssimo, ajoelhamos diante do Santíssimo. E com toda a ousadia, gente, que eu tô falando aqui agora, eu falei no dia. Eu falei, gente, a gente vai tocar hoje só uma música. Aí a galera que já tinha ensaiado. Como assim uma música? Uma única música. E não é nenhuma nossa, é uma música de perdão. Tá, então bora. Gente, foi 1h30 com uma música. Uma música. Se vocês verem quantas pessoas choraram, se abraçaram, e se perdoaram, e ajoelharam. A gente ministrou, o músico tem que entender isso. Ele tem que ministrar a música. Já teve show que a gente cortou metade do playlist, porque a gente teve que ministrar em mais tempo uma canção que falou forte naquele momento. Gente, insiste aí, volta. Só vocês. Vamos rezar um pouquinho com ela. E ó, eu lembro que um dos raléus aí da vida, nos últimos que nós tocamos, aconteceu isso com a música Volta Israel. A gente tinha mais umas 3 para tocar depois. Mas a gente abriu mão porque o momento do Volta Israel foi muito forte. Então permanece nela. Histórias assim que a gente... No próximo aí a gente conta. Ah, cara, muito bom. Paulo, quer comentar alguma coisa antes de finalizar? Eu tô aqui em êxtase com tudo que ele falou. Muito bom, foi legal. Muito bom. E então, para todos vocês que acompanharam o nosso podcast Papo de Fé, hoje com o Ted, meu amigo Paulo hoje aqui, feliz da vida, né, apresentando comigo. Então, você por favor, não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve aí, fortalece o podcast Papo de Fé, tá certo? E dá o like aí pra gente poder cada vez mais ser mais influente nas redes sociais, no YouTube. Um forte abraço, nos encontramos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau.